Olá, amigos telespectadores. Estamos no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor David Robertson. Hoje ele vai falar sobre a teimosia para andar com Deus. Sabe aquele negócio? Quer porque quer andar com Deus? Esse tipo de teimosia. E ele também conta da teimosia dele, ele vai dar o testemunho de como ele era teimoso. E isso fez com que ele tivesse uma fé poderosa, através então de muita oração em línguas. E depois ele vai ensinar sobre o perdão e a misericórdia, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 21 a 35. E você pode até acompanhar com a sua Bíblia aberta. Então vamos lá, pastor David. Well, as you know, that praying in tongues Como vocês sabem, a oração em línguas keeps giving you keys sempre vai te dando chaves that unlocks the next place in God. que abrem o próximo lugar em Deus. And I finally reached this one. I've been preaching again all week on E it. finalmente eu atingi essa chave que eu tenho pregado toda semana, And that would have been the love of God que é o amor de Deus and the fruit from that love. e o fruto desse amor. But the key unlocked that door, A chave abriu essa porta and I found out that God really is love. e eu descobri que Deus realmente é amor. He doesn't have it, He is. Ele não tem, Ele é. I knew it was the last key. E eu sabia que essa era a última chave. The last key that if it comes to fullness in anyone's life, A última chave que, se chega à plenitude na vida de qualquer pessoa, you're going to do things você vai fazer coisas that people have seldom done in history que poucas pessoas fizeram na história. for God, Para Deus. just because Só porque that love can come to a fullness. esse amor pode atingir a plenitude. Well, I've been journeying into that key, E eu tenho entrado nessa chave and I'm thinking, e penso, oh boy, meu Deus, won't be long we'll be emptying hospitals. logo vou estar esvaziando os hospitais. And instead, Mas em vez disso, he started teaching me the power on forgiveness, ele começou a me ensinar o poder do perdão, of not holding anything against people. de não guardar nada contra as And I pessoas. said, can I just skip over that part? E aí eu falei, eu posso pular essa parte? He says, E ele no. disse, não, So he wanted me to teach on it. porque ele quer que eu ensine sobre isso. And the more I taught on it, E quanto mais eu ensino sobre isso, the more I realized that mais eu percebo que maybe I had a little bit. talvez eu tinha um pouquinho. Just a little. One thing I had going for me Mas uma coisa que estava ao meu favor is that as a sinner, I was just really stubborn. era que, mesmo quando pecador, eu era muito teimoso. I mean, stubborn. Muito teimoso. Even when I was in grammar school, Mesmo quando eu estava na alfabetização. teacher said, take a bite of this cheese. O professor falava, come esse No, queijo. but- Eu era Não. desse tamanho. Não. She said, take a bite. Dá uma mordida. No. Não. Said, then you don't get a recess. Então você não vai pro recreio. Okay. Next day, take a bite. No No, dia seguinte, come. no recess. E não ia pro recreio. I wore that moment out. Eu cansei aquela mulher. It was a couple of months. Foi uns 2 meses. He let me go back out and have recess. E aí ela acabou me deixando ir pro recreio. I wouldn't take a bite Porque eu of the não cheese. comia o queijo. 2 months. 2 meses. That was just as a kid. E eu era criancinha. Then when I joined the Navy, Aí quando eu entrei na Marinha, where they think they can give you orders, onde eles acham que vão te dar ordens. that put me on a destroyer, a ship. Me colocaram num navio We travel along with the big airplane carriers. que viajava Small ship com os aviões, carregava aviões no called a navio. destroyer. And so they made me chip paint Então eles me mandavam tirar a tinta, because it was rusting, then paint over it. onde estava enferrujando, e aí eles pintavam por cima. I didn't like that. Mas eu não gostava desse trabalho. So every day I'd make out a handful of requests to Então change. todo dia eu fazia pedidos para mudar. I'd stand out there and wait. Eu ficava lá de pé esperando. Permission to speak.
Permissão para falar. Here's my request. Aqui está o meu pedido. That night, Naquela noite, permission to speak. permissão para Here's my falar. request. Aqui está meu If I had to pedido. stand there hours. Mesmo que eu tivesse que ficar de pé por horas. Next one, No próximo till they dia, finally said, até que finalmente "What do eles you disseram: want?" o que você quer? I'd like to work in the hobby shop. Eu quero trabalhar na lojinha. Okay. Tá bom. So yeah. So then I got off of the ship and on the base, Aí eu saí do navio e fui para a base. and they tried to put me in a marching E eles band. tentaram me colocar na banda que And I don't marchava. like marching much. E eu não gosto de marchar muito. So I started pestering them. Aí então eu comecei a falar com as Every pessoas. day I'd stand for hours. Toda vez, todo dia Didn't matter. eu ficava lá de pé. Sir, here's my request. Aqui está o meu pedido. Here's my Aqui request. está o meu pedido. Here's my request. Aqui está o meu pedido. What do you O want? que você quer? I'd stand there 4 Eu hours. ficava lá de pé 4 horas. What do you O want? que você quer? I would like to be a lifeguard Eu quero ser salva-vidas at the pool. na piscina. Oh, I had a hard time watching people. Era I muito didn't swim difícil in it. ficar observando as pessoas nadando. I wasn't saved yet. E You know, eu não it's era hard to look salva at ainda, the então era people. difícil olhar para as pessoas. Well, they said, we have a hard test to finish that, to be a lifeguard. E aí, mas eles falaram, mas tem um teste muito difícil para You ser have to salva-vidas. pass this test. Tem que passar esse teste. You had to hold your breath so long Você tem que segurar o seu fôlego, so that you could rescue somebody. caso você precise salvar alguém. So I said, okay, Eu falei, tá bom. start your clock. They're watching me. E ficaram lá me olhando. Now, you want to talk stubborn? Vocês querem falar de teimosia? I didn't let my air out Eu não deixei o ar sair till I passed out. até eu desmaiar. This is going somewhere. Ou seja, isso quer dizer alguma coisa. 4 minutes. 4 minutos. 4 minutes. 4 minutos. So I thought, well, I'm getting tired of this. Aí eu pensei, tô cansado disso. I'd like to work in the bowling alley. Quero trabalhar no boliche agora. They quit fighting me. Aí eles não iam mais contra mim. Instead, I ran bowling leagues. Aí eu fiquei lá no boliche. I had it so rough. E aí eu controlava as Nobody's in there. coisas I could lá. bowl. E era super difícil o trabalho, eu tinha que ficar lá jogando. Sold beer to Ven- the people come in and drank. Vendia cerveja para as Once in a while, I'd pessoas. slip and drank it myself. E aí às vezes eu até bebi Oh, I um had pouco such a rough também. job in the Navy. Era tão difícil na marinha. Working in a bowling alley, Trabalhando no running boliche. leagues. Yes. Yes. Now, try to imagine being that stubborn, Agora imagine ser tão teimoso assim getting saved, e ser salvo. getting filled with the Holy Ghost. Ser cheio com o Espírito Santo. Walked off my job with 3 little kids. Saí do meu emprego com 3 filhinhos And I said, I'm going to pray. e disse, vou orar. I didn't know what it would do. Eu não sabia o que ia acontecer. I only knew Eu só sabia that if I prayed the hours I would work, que se eu orasse durante as horas que eu God trabalhava, worked like anybody e else, se Deus funciona como qualquer outra pessoa, He would pay me. Ele ia me pagar. All hell turned loose. Todo o inferno veio atrás de mim, But I was stubborn. mas eu era teimoso. I wouldn't stop. Não parei. I didn't know what I was doing. Eu não sabia o que eu estava fazendo. I just wouldn't stop. Mas eu não parei. The stubbornness Essa teimosia turned into faith. se transformou em fé. The praying in tongues, E a oração em línguas it changed me. me mudou. And now E agora I'm going to give Him a revival eu vou dar a Ele um avivamento. because I won't stop. Porque eu não vou parar. So I never will forget. Nunca vou me esquecer. I stood for 3 months, Eu fiquei 3 was meses. behind on everything,
on my bills and stuff. Eu já estava atrasado com as contas há 3 meses. And this guy said, "Would you like to come and catch people for E me?" um homem perguntou: você quer ir segurar as pessoas para mim? In Salem, Oregon. Numa cidade em Oregon? I said, "Okay." Eu disse sim. He'd pray and Aí ele orava e eu segurava as pessoas. got done with that service. Aí acabou aquele culto. A friend of his come up, Um amigo dele veio gave me a note. e me deu um bilhete. I thought, Eu pensei: wonder what he wants. o que será que ele quer? You know, I didn't want to look at it in front of him. Não queria olhar na frente dele. Why hand me a note if you were going to say it out loud? Para que me dar um bilhete se você vai falar para mim na hora? So I remembered it when I went into the restroom. Aí eu lembro quando eu fui no banheiro. Years ago, Há 37 anos, $736 $736 was a lot of money. era muito dinheiro. I cried Eu chorei and cried, e chorei. caught all my bills up, Consegui pagar todas as minhas contas gave $100 to God, e dei $100 para Deus. and had 100 left over. Ainda tinha sobrado 100. And I have been going ever E since. desde então tem sido assim. So when somebody like me Então, quando alguém gosta de mim finds out something about the love of God, e descobre algo sobre o amor de Deus, you should listen. quando alguém como eu descobre algo sobre o amor de Deus, você deve ouvir. Find something out about the power E descobre algo sobre o poder that's in forgiveness, que está no perdão, you should listen. você deve ouvir. Because I was stubborn to change. Porque eu fui teimoso para mudar. That's one of the worst. Foi difícil. Who better E quem melhor could talk about forgiveness poderia falar sobre perdão and the love of God? e o amor de Deus? Most of the edge on faith that people need, A maior parte da fé que as pessoas precisam, God will give all He can to them Deus dá tudo o que pode para elas. because He wants to help people. Porque quer ajudar as pessoas. But it's awful hard for Him Mas às vezes é difícil para Ele to really pour His power out on you, poder derramar o poder dele sobre você. to salvage people, Para salvar as to pessoas. heal them, Para curá-las. pick them up. Levantá-las. When you're getting this group healed, Quando você está conseguindo com que esse grupo seja curado, but destroying somebody mas else, está destruindo uma outra pessoa, it's hard for Him to bless a person é difícil para ele abençoar alguém who's destroying people que está destruindo as that God pessoas loves. que ele ama. I'd like you to bless me. Eu quero que você me abençoe, It would help mas ajudaria if you wasn't destroying se people você não estivesse destruindo as that I pessoas love. que eu amo. It would help. Isso ajudaria. Now, when He talked to Peter about great faith, Quando ele falou com Pedro sobre a grande fé, that was when He asked him to increase his faith. foi quando ele pediu para aumentar a fé dele. The reason Peter asked him to, A razão por que Pedro pediu isso because it was over forgiving somebody. foi porque era sobre perdoar alguém. And he couldn't hardly. E ele não conseguia quase. So he asked for him to increase his Então faith. ele pediu para aumentar a fé dele. And the kind of faith Jesus talked about E o tipo de fé que Jesus estava falando was the most powerful kind. é o tipo mais poderoso. He said, you could move that tree. Ele disse: você pode mover essa árvore. I mean, the faith we're talking about. A fé que estamos falando, You could move that sycamore você tree. pode mover essa moreira. The sycamore tree has a horrendous root system. A moreira tem um sistema de raízes muito grande, But you could move it into the ocean. mas And você pode actually, movê-lo até para o oceano. nothing should be impossible to E you. nada vai ser impossível para você. And for him to tell Peter that, E para ele dizer isso para Pedro, then go ahead and tell him. e aí dizer depois. Tell him. What increases faith? Why? E falar o que aumenta a Why fé. there's so much faith in that area? Por que tem tanta fé nessa área? So why don't we pick this up and look at it Então just a vamos olhar para isso um pouquinho. little. Matthew 18 Mateus 18, and the 21st verse. versículo 21.
Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus saith unto him, I say not unto thee unto 7, but unto 70 times 7. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. And you remember when we covered this from Luke? Vocês lembram quando nós vimos isso em Lucas? But this is how Matthew recorded it. Mas isso foi a maneira que Mateus registrou. So after saying that, Então, depois de dizer isso, Jesus went into a parable to tell you what the kingdom of God's Jesus like. começou uma parábola para descrever o reino dos céus. So, of course, you know, Peter says it in Luke, my gosh, man, then you'd better increase my faith. Em Lucas, Pedro disse: Então é melhor você aumentar a minha fé. But here, Mas aqui, he begins in 23. ele começa no 23. Therefore is the kingdom of heaven likened to a certain king which would take account of his servants. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, Roughly $4 million. que seria mais ou menos 4 milhões de dólares. Now, where is a servant going to get that kind of money? Aonde que um servo vai arranjar esse dinheiro? So the 25th verse says, Aí no 25, But for so much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I'll pay thee all. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed and forgive him his debt. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. But the same servant went out, found one of his fellow servants, which owed 100 pence, roughly $3,000, and he laid hands on him, took him by the throat, saying, Boy, you better pay me what you owe me. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, mais ou menos uns 3.000 dólares, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. And this fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, Have patience with me and I'll pay you. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay his debt. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told unto their Lord all that was done. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, You wicked servant, I forgave you all that debt, because you desired me. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Shouldest not thou have compassion on thy fellow servant, as I had pity on you? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Now catch 35. Agora veja o 35. So likewise shall my heavenly Father do unto you, if you from your hearts, forgive not every one his brother. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Their trespasses.
as suas ofensas. Now, you know, I like that verse better. I say unto you, Eu gostei mais do versículo, vou te dizer. you can say to that mountain, Você pode falar para o monte, be removed and cast into the sea. levante-se e lance-te para o mar. I like that verse a lot Eu better than prefiro that one. muito mais esse versículo do que esse 35. Don't you? E vocês? He owed a debt of over 3 million. Ele tinha uma dívida de mais de 3 milhões. What do you think Jesus was talking about? Do que você acha que Jesus estava falando? He said your whole family, Ele diz toda a sua família they'll be sold out there vai ser vendida for that debt. por essa dívida. What do you think was the debt that Adam put the entire world into? Qual foi a dívida que você acha que Adão colocou todo mundo? He went to his Lord, Ele foi ao Senhor dele, threw himself down, se jogou said, no chão please, e disse, por favor, would you forgive me? você pode me perdoar? And he did. E ele perdoou, In an extreme act of num forgiveness. ato de extremo perdão. Where's a servant going to get $3 million? Onde que um servo vai arranjar 3 milhões de dólares? I mean, he not only forgave him, Ele não só perdoou he Adão, loosed him from his mas debt. libertou ele daquela And dívida. his wife and children and everyone was spared. E a esposa, a família, todos The foram same poupados. E o mesmo servo, The same servant caught a fellow servant by the throat, pegou um conservo e over $3,000. segurou ele pela garganta por 3 mil dólares. Started choking him off Começou a sufocá-lo. and had him thrown in prison Jogou ele na prisão, till he paid him back every penny. até ele pagar cada centavo. Boy, when Jesus found out, or the master, E quando Jesus descobriu, ou o mestre, he said, look, ele disse, olha, didn't I forgive you a supreme amount? eu não te perdoei uma dívida muito grande? $3 million. 3 milhões de dólares? How is it Como that you won't forgive your fellow que servant você não perdoa o seu conservo? a 3,000? Uma dívida de 3 In mil. other words, Em outras palavras, if I'm going to forgive you that supreme se eu debt vou perdoar and give you your life essa back, dívida grande e dar a sua vida de there's volta, no debt in this life não existe nenhuma outra dívida that nessa anybody vida can cause que qualquer pessoa possa ter that you can't que forgive. você não possa perdoar. And as far as the Heavenly Father goes, E com relação ao Pai Celestial, what did He o say? que ele disse? So shall your Heavenly Father do likewise to E you. o seu Pai Celestial vai fazer o mesmo If com I você. forgave you this supreme Se debt, eu te perdoei essa grande you were dívida, spiritually dead, você estava heading morto for hell. espiritualmente, indo para o inferno. I've paid the price E eu for paguei you. o preço por você. So what's a $300 Então, debt to o you? que é uma dívida de 300 And I dólares? forgave you the supreme. Já que eu perdoei a grande dívida. Let it go. Deixa isso para lá. Let it go. Deixa para lá. Bom, então o pastor Dave deixou bem claro nesse ensino que depois que Deus, nosso Pai, perdoou a nossa dívida, que foi paga por Jesus lá na cruz, o que é para nós perdoarmos qualquer dívida que alguém tenha conosco? Qualquer ofensa, qualquer situação difícil, o que é isso para nós? Nós só vamos poder perdoar esta dívida através do amor de Deus. É só com o amor de Deus. Não tem outro jeito. É o mesmo nível de perdão. É o que Deus fez por nós. É o que nós devemos fazer com as pessoas. Seja qual dívida for, nós podemos e devemos perdoar. Da mesma maneira que Jesus nos perdoou. Mas é com o amor dele operando no nosso coração. Te dou a honra e toda a glória. Eu levanto as minhas mãos e ofereço este louvor. Te dou a honra